O lucro da Inter Co cresceu no primeiro trimestre de 2026. O balanço divulgado hoje mostrou um crescimento também da carteira de crédito. Vamos aos números. A holding, que controla o Inter e a subsidiária Inter Co Payment, teve um lucro líquido de 394 milhões e 800 mil reais no trimestre. O resultado apresenta um crescimento grande de 38% na comparação com o mesmo período do ano passado. O balanço da instituição mostra ainda destaques no número de clientes e também na carteira de crédito. Com uma estratégia focada no Super App, a plataforma atingiu 44 milhões de clientes totais, o maior salto trimestral na taxa de ativação desde 2024. Com quase 60% dos clientes ativos, o resultado reflete o maior engajamento da base de CPFs. Já a carteira de crédito bruta do Inter cresceu 33% ano contra ano e atingiu a marca simbólica importante de 50 bilhões de reais, mais de 3 vezes a taxa de crescimento do mercado de crédito brasileiro. O índice de eficiência da instituição chegou a 43,8 e o volume combinado de transações com cartões e Pix cresceu também nessa mesma base de comparação. Para destrinchar esses números, a gente conversa agora com o CEO do Inter Brasil, Alexandre Riccio. Alexandre, Xande, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde. Me conta, os números que vocês apresentaram são bons, são sólidos. Como é que foi a jornada para entregar estes indicadores? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Prazer estar aqui novamente, falando aqui sobre o Inter, sobre os resultados. E os resultados são bastante animadores para a gente. Então, a gente vem desde janeiro de 2023 atingindo resultados recordes, trimestre após trimestre. Então, já é nosso 13º trimestre seguido de evolução nos resultados e com crescimento nas principais métricas que a gente gostaria de crescer, né, ou de evoluir. Então, quais são essas evoluções, né? A gente atingiu um ROI de 15,5%, já há mais do que o meio do caminho de uma marca que nós gostaríamos de entregar, que é nesse ROI, que são os 30%, então já estamos em 15,5%. A gente conseguiu, nesse trimestre, ter uma melhoria substancial no nosso índice de eficiência, que já chegou na casa dos 43%. A gente tem esse objetivo de chegar nos 30%. Então é muito bom ver essa evolução nesse trimestre. E a gente continua com a companhia com um padrão de crescimento muito forte. Então, nossa carteira de crédito cresceu ano contra ano 33%. E quando a gente olha para a carteira de crédito de rentabilidade maior, que são as carteiras que nós temos uma vontade maior de crescer, esse crescimento ficou em 36%, que foi o mesmo crescimento que nós entregamos no ano anterior. Então, isso é muito importante para a formação desse resultado, para a formação do resultado do Inter, né? Hoje, mais ou menos 75%, 3/4 do nosso resultado vem da margem financeira, 1/4 desse resultado vem das linhas de serviços e nós temos conseguido evoluir muito bem nessas duas linhas, né? A carteira de crédito, então, conforme falei, nos 33%. Olhando para as verticais de negócios, a gente teve excelentes evoluções, partindo de um ponto que você bem colocou, né? A gente teve ativação recorde de clientes acima de 58%, já 58,6% ali, quase chegando nos 60%. E isso traz muito engajamento, isso permite com que a nossa base de depósitos continue crescendo muito bem, o negócio de investimentos também vai muito bem, chegando ali mais ou menos 8 milhões e meio de clientes. E todas as nossas outras verticais com um comportamento bastante saudável ao longo do primeiro trimestre. Então, os números são animadores e a gente conseguiu entregar esse resultado apesar de um cenário macro um pouco mais deteriorado, né? Existem pressões de inadimplência, mas a forma que a gente vem desenhando a companhia, a forma que nós criamos nossa estratégia de crédito e também algumas evoluções que temos feito, por exemplo, na forma de gestão da nossa carteira de cartões de crédito, no crédito consignado privado, que é uma outra vertical de crescimento importante, toda essa evolução garante que a gente consiga entregar essa evolução no resultado, essa evolução no lucro líquido, apesar desse cenário macro um pouco mais deteriorado.
Então, Alexandre, sobre essa frente de crédito, a gente está no momento em que a sociedade, a economia brasileira tem discutido muito essa questão. Como é que tem sido para o Inter crescer a carteira, atingir essa marca absolutamente importante de 50 bi, com um ritmo bem superior ao mercado? E aí é interessante observar que o Inter tem um perfil mais cauteloso na oferta de crédito e quando você destaca consignado privado, financiamento imobiliário, segue nessa trilha. Como é que tem sido ampliar a oferta de crédito mesmo com este ambiente que às vezes não é tão positivo assim para emprestar dinheiro? Naka, o ambiente ele é desafiador do ponto de vista de inadimplência. Quando a gente abre o jornal, recorrentemente nós vemos um recorde de quantidade de pessoas com nome no Serasa. Enfim, é um ambiente macro desafiador. Mas a gente nós desenhamos, e assim, já há muitos anos, uma estratégia de crédito que você usou a palavra mais cautelosa, né? Pode ser vista também como conservadora, que é uma estratégia que traz 2/3 da carteira com créditos colateralizados e mais ou menos 1/3 da carteira com créditos não colateralizados. Isso já é uma realidade para o Inter há pelo menos 4, 5 anos, que a gente chegou a mais ou menos esse patamar. E esse patamar de créditos colateralizados, né, 2/3 da carteira, vem seguindo. Isso se manteve no segundo trimestre. E qual que é a característica desse crédito, né, desse crédito com colateral? É que a recuperabilidade dele é muito alta. Mesmo num cenário onde nós observemos uma inadimplência maior, a capacidade de recuperação desse crédito ela é maior e a consequência disso é que o conforto para o crescimento num momento de sazonalidade ou de um macro deteriorado, que normalmente fariam que a gente tivesse uma postura um pouco mais contracionista, né, de redução de apetite, a gente possa avançar. E a consequência disso aparece muito nos números, né? Esses créditos, então esse imobiliário, esse crédito com garantia de imóvel, que é muito usado por empreendedores, por pessoas que estão fazendo reorganização financeira e querem diminuir o pagamento de taxa de juros, ou mesmo das pessoas que estão fazendo aquisição de financiamento imobiliário e o uso do crédito consignado, essas carteiras são carteiras que têm crescido até num ritmo bem maior do que os 33% da carteira total. Todas essas carteiras estão crescendo acima de 38% nos últimos, nos últimos 12 meses, o que nos agrada bastante. Então, a gente está ali dentro do que a gente chama de Inter by Design, né, onde a gente fez esse desenho do Inter, esse desenho da carteira de crédito, com esse perfil mais conservador, mais cauteloso, a gente tem conseguido crescer bastante nessa parte. Já na parte de cartão de crédito, a gente também tem conseguido crescer de uma forma bastante satisfatória. E ali tem algumas características que permitem que a gente também veja um crescimento saudável, né? Esse crescimento ele vem muito de clientes que têm o que a gente chama de principalização com o Inter, onde nós somos o banco principal do cliente. E isso tem nos permitido manter o crescimento e com que a gente tenha a perspectiva de continuar crescendo ao longo do ano, apesar do cenário. Tendo dito tudo isso, significa que os números de inadimplência não vão aumentar? Não, não significa isso. Significa que nós temos a capacidade de, num momento de economia um pouco mais desafiador, gerar um volume de receitas maior e esse volume de receitas atua para poder fazer a compensação de uma eventual inadimplência maior. Então, em resumo, a carteira com colateral, ela é uma carteira que até o momento a gente não vê qualquer movimento atípico de inadimplência. É uma carteira com boa margem, uma carteira que nós temos bastante conforto em continuar crescendo, independente do cenário. E a carteira sem colateral, ela é uma carteira que acaba sendo um pouco mais nervosa no momento de inadimplência, mas é uma carteira que, por natureza, tem uma receita que compensa essa inadimplência acelerada. Então, também algo que é muito bem gerido aqui dentro da companhia, o que mantém o nosso conforto com a manutenção do crescimento, a manutenção de obtenção de novos clientes, principalização de mais clientes e concessão de mais crédito ao longo do tempo.